Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live hoje. O tema será sobre o curso que eu ministro aqui no Instituto Manas Psique, onde eu tive formação com a Márcia Marins, em São Paulo, no Instituto Biosegredo. E vou tirar algumas dúvidas sobre o que é o Círculo da Vida, essa formação no curso do Círculo da Vida, da onde que veio, o que nós abordaremos no curso de formação de Círculo da Vida. Aguardando o pessoal entrando aí e já vamos começar. Algumas pessoas já conhecem o Círculo da Vida, já falei para vocês aqui durante as lives, que é uma psicoterapia sistêmica, onde nós abordamos o campo consciencial de cada pessoa nessa psicologia, nesse campo da psicoterapia. Então, aguardando mais um pouquinho, já vamos começar. No Círculo da Vida, algumas pessoas já acompanharam algumas lives que eu falei sobre criaturas artificiais, sobre elementares, sobre o campo morfogenético. Serão temas que eu irei falar hoje na live do Círculo da Vida, que eles fazem parte deste campo do Círculo da Vida. Nesse curso de formação em Círculo da Vida, as pessoas elas vão entender um pouco sobre esse mundo da psicoterapia sistêmica voltada para o campo consciencial individual, pautado no campo morfogenético de cada um. Então, qualquer dúvida vocês podem voltar, tem na link do bio lá do Instituto Manas Psique, vocês podem acompanhar as lives através do YouTube também, explicando sobre campos morfogenéticos, criaturas, como isso influencia. E há outros temas também falarei aqui, como modulos, outras coisas que vem abordar no curso de formação de Círculo da Vida. Então vamos lá, vamos começar então. O que é o Círculo da Vida? Círculo da Vida é uma técnica, é uma psicoterapia sistêmica, foi desenvolvida pela Márcia Marins, uma terapeuta psicanalista, onde tive formação com ela em São Paulo, no Instituto Biosegredo. E em que se baseou a Márcia Marins no Círculo da Vida? A Márcia Marins ela se baseou através de uma técnica do Skywork desenvolvido, idealizado por Maximilian, que era um engenheiro elétrico, que ele foi responsável, trabalhou na vanguarda da inteligência artificial. Então a Márcia Marins ela desenvolveu essa técnica baseada no Skywork. E esse nome Círculo da Vida, quem deu este nome, essa técnica, essa psicoterapia sistêmica, foi o Darcio Cavallini, lá do Instituto Biosegredo. Então, eu aprendi essas técnicas com a Márcia Marins, dou formação em Círculo da Vida aqui no meu espaço, no Instituto Manas Psique, e vamos abrir o curso de formação online Círculo da Vida. Mas, para o final, eu vou explicar como será isso, para vocês pegarem informações e aprenderem a respeito disso. Então, vou explicar para vocês sobre o Círculo da Vida. Aqui no Instituto Manas Psique, quando nós damos a formação do Círculo da Vida, a pessoa ela vai ter a capacidade, ela vai aprender a entender as suas criaturas. Que eu já falei para vocês sobre as criaturas artificiais, criaturas naturais, que são os elementares, que participam da nossa existência, do nosso campo consciencial. E quando você tem a formação no Círculo da Vida, você pode trabalhar isso no campo da psicologia da terapia integrativa. O curso de formação de Círculo da Vida, você vai ganhar uma credencial, você passa a tirar uma credencial da ABRAD. O que é a ABRAD? É a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Então, esse curso de formação em Círculo da Vida, você tem direito a tirar essa credencial, você passa a fazer parte da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, onde você tem uma credencial, uma carteirinha e você pode se filiar. Isso é um direito, isso é a credencial que você terá ao final do curso. E como funciona o Círculo da Vida? Se você quiser participar, ter conhecimento do Círculo da Vida, nós aqui no Instituto Manas Psique, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos acompanhamento. Você pode vir como convidado ou pagar para fazer o seu Círculo da Vida. E como funciona o Círculo da Vida? A pessoa ela entra, ela se apresenta
com a temática do dia que ela queira entender sobre o que está acontecendo na vida dela. Ela aborda todos os campos. Campo emocional, mental, espiritual, profissional. Se você chegar para o Ars, você eu quero entender o que está acontecendo no meu profissional. Tudo bem, nós fazemos por que o nome círculo? Porque nós sentamos no auditório no formato de um círculo, na presença dessa pessoa, ela verbaliza, ela fala o nome dela. Só que essa pessoa ela vai escolher alguém para representá-la. E essa pessoa, ao entrar neste círculo, ela capta o campo morfogenético da pessoa que vai ser trabalhada. Como expliquei anteriormente, o campo morfogenético ele vai expressar o campo consciencial deste indivíduo e das pessoas que estão presentes naquele momento. E qual que é a diferença do círculo da vida para as outras técnicas, para as outras psicoterapias sistêmicas? Isso é uma coisa nova? Não. Toda técnica que nós aprendemos na Terra, que nós exercitamos, manifestamos e conseguimos colocar isso para a humanidade utilizar, isso sempre existiu. No Brasil, a Márcia Marins colocou essa técnica, que é uma psicoterapia sistêmica, e que foi intitulada, que foi dado o nome de Círculo da Vida pelo Darcio Cavallini, mas em toda parte do mundo existem técnicas semelhantes que podem ser colocadas da mesma forma, mas com nomes diferentes. Vai depender da capacidade de cada pessoa captar essa informação de uma biblioteca, de um campo astral, e transmitir essa informação, traduzir essa informação para que possa ajudar a humanidade no desenvolvimento. Como eu já expliquei para vocês, toda técnica terapêutica é importante para o processo de desenvolvimento e consciencial de cada indivíduo, porque isso vai ajudar no processo evolutivo de cada um. Vai depender da necessidade individual de cada um e do quanto você quer crescer e ter consciência de você mesmo. Mas a psicoterapia sistêmica, chamada Círculo da Vida, ela é como a constelação, a fenomenologia? Não, é diferente. Na década de 60, Levi Moreno ele já iniciou algumas técnicas falando sobre isso, sobre esse campo consciencial, onde foi criada através da psicodrama, que era o que falava Levi Moreno na época. Isso já é uma coisa que já vem da psicologia há muito tempo atrás. Na década de 70, Virginia Satir falava de coisas semelhantes quando ela colocou o modelo das esculturas familiares, em que uma pessoa, ao entrar em um campo, ao expor uma questão da vida dela diante de um terapeuta, e quando nós colocamos uma pessoa para representar essa pessoa ela manifestava verbalmente, fisicamente, emocionalmente, a mesma coisa que aquela pessoa estava ali diante do terapeuta. Uma pessoa que não tinha conhecimento desse indivíduo. Virginia Satir já falava sobre isso na década de 70. Depois vieram outros terapeutas, e Bert Hellinger ele fala sobre a constelação, a sistêmica, né? Em que parte do seguinte princípio, que o desequilíbrio individual ele busca um referencial para buscar a cura, o equilíbrio no sistema familiar, onde existem as 3 primeiras leis. Quais são as 3 primeiras leis que preponderam na constelação, no círculo da vida, na fenomenologia? A primeira lei é que todos têm o direito a pertencer. Essa é a primeira lei da constelação, do círculo da vida, em que cada indivíduo, onde ele não se reconhece como um membro daquele clã familiar, daquele sistema familiar, ele passa a ser reconhecido e passa a sentir parte de um sistema e passa a entender a função dele, a essência dele naquele sistema familiar. Aí começa a trabalhar nisso, o amor próprio, outras questões do respeito, da consciência dele mesmo. E ele passa a tomar consciência e vivenciar quem ele deve ser de fato naquele sistema familiar. Essa é a primeira lei. A segunda lei é sobre o equilíbrio entre dar e receber, em que o pai, a mãe, ela dá o amor e o filho recebe. É tudo uma questão de permissão, é tudo uma questão da pessoa também querer. Essa é a segunda lei. E a terceira lei é a hierarquia do tempo, onde o mais velho ele prepondera sobre o mais novo. Que ele seja mais importante, não, mas ele tem a função como primeiro. E depois vem o segundo e depois vem o terceiro.
A constelação, a sistemática dessa fenomenologia, que é a constelação, trabalha a partir destes princípios. E o que acontece? O círculo da vida não é como a constelação, colocada por Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele colocava as consciências que trabalham neste campo de consciência não como entidades, consciências externas. Ele colocava como ordens de ajuda neste campo do amor. Quando Bert Hellinger começou a trabalhar com os países latinos, ele começou a entender que existe algo que não é somente a consciência individual de cada um. Ele começou a perceber e entender nos trabalhos que ele fazia na América Latina, no Brasil, no México, na Argentina, no Chile e outros países, que o latino ele tem essa percepção sensorial, sensitiva, que não é comum nos outros países, nas outras formas de consciência da Terra. E ele começou a perceber isso. E ele começou a colocar o nome disso de ordens de ajuda. Já no círculo da vida, nós não colocamos dessa forma. No círculo da vida, nós colocamos consciências, espiritualidade também. Nós mostramos que existe vários campos conscienciais que não pertencem só à individualidade minha, do Alisson, do assistido terapeuta, de quem quiser trabalhar com isso. Existem as consciências por trás disso, que nós estamos todos conectados, do campo físico e do campo astral. Então, quando nós trabalhamos no círculo da vida, na constelação acontece da seguinte forma: é velado, vai depender do terapeuta, de quem dirige a constelação. Porque quando você aprende uma técnica, você não vai colocar aquela técnica durante o tratamento, durante o aprendizado, durante a consulta com o seu assistido, com o seu cliente, da forma como você aprendeu, pura, 100% seguindo aquele padrão. Porque tudo que nós aprendemos, nós integramos com o que nós já conhecemos, misturamos isso e vamos trabalhar a nossa técnica com tudo que nós temos antes desta técnica. Então, lógico, nós vamos desenvolver a técnica, vamos aplicar esta técnica de acordo com o aprendizado da teoria. Mas durante a prática, durante a sua criação, durante o seu aprendizado, durante a sua prática naquele ambiente, com os seus assistidos, com os seus clientes, não tem como você não colocar uma parte sua naquilo. Isto é você estar presente no seu trabalho. E isso é importante para todo profissional, não só o terapeuta. Isso mostra a sua dedicação, a sua presença naquele momento. E isso é o que faz você atrair os seus clientes. Então, quando você atrai, você vai aprender sobre isso também no curso de formação em Círculo da Vida. Tudo que acontece no universo não é por acaso. Na formação de Círculo da Vida, nós vamos falar sobre chakras, sobre odus, sobre campos morfogenéticos, sobre corpos sutis, campos conscienciais da nossa alma, a função de cada um. E isso não são técnicas que são utilizadas nas outras terapias. Em constelação não se aborda isso. No psicodrama, nas técnicas, nas culturas familiares colocadas por Virginia Satir, não aborda isso. Nós aprofundamos mais nessa questão da espiritualidade, do espírito, não só este corpo físico. E o que acontece para quem já conhece, para quem já participou da constelação, que é uma psicoterapia sistêmica, por que psico? Porque psico, como eu coloquei, já vem, é da alma, vem do grego como alma. Alguns colocam como inconsciente, mas o que manifesta esse corpo físico, essa fala, esse sentimento, essa consciência é a alma. Psique vem da alma, é alma, no grego. Por isso que é Instituto Humanas Psique. O que é Humanas que eu coloquei? Humanas representa seu quinto corpo sutil. Durante o curso de formação em Círculo da Vida, vocês entenderão sobre isso. Teremos práticas, vivências que vocês entenderão através do sentir como funciona isso. E o que acontece? Durante o Círculo da Vida, a pessoa ela vai colocar a temática da vida dela que ela quer entender. A pessoa chega para mim, para o Alisson, e fala assim: eu quero entender por que no meu trabalho eu tenho dificuldade com o meu chefe, ou com o meu subordinado, ou com um colega da minha equipe de trabalho. Então, durante o Círculo da Vida, onde nós sentamos no formato de um círculo, essa pessoa, eu peço para ela escolher alguém para representá-la no círculo, independente do sexo. Por quê? Por que é independente do sexo? O que acontece? Tudo no universo é energia. O Alisson, eu aqui fisicamente, fenotipicamente, eu tenho um corpo masculino. Mas dentro
do Alisson tem a energia mais feminina e tem a energia mais masculina. É o yin e yang, a ânima, o ânimos, tudo isso que mantém isso aqui em funcionamento. E vai depender do padrão que eu vibro naquele momento. Então, quando a Maria ela chega para fazer o círculo da vida e ela escolhe alguém para representá-la, eu digo, independente do sexo, você vai apontar o dedo para a pessoa que você escolher para representá-la, não importe o sexo. E quando ela aponta para um homem para representar a Maria, por que o homem representará a Maria? Porque este homem ele vibra em um padrão de energia desta alma que se assemelha ao padrão da Maria naquele momento que está sendo feito o círculo da vida. Ele contém questionamentos, ele contém vivências que serão necessárias naquele dia do círculo da vida. E nada é por acaso. E quando este homem ele entra no círculo da vida, essa pessoa que foi escolhida pela Maria, pode ser um homem ou pode ser uma mulher, ele vai entrar de acordo com a sintonia vibracional. E quando ele adentra neste círculo da vida, ele capta automaticamente um campo morfogenético da Maria. E como funciona isso? Como eu já falei anteriormente, o que é campo morfogenético? Tudo que existe no universo, existe um padrão de consciência, de formação, é como se fosse uma receita de bolo. É como se fosse uma receita, se nós formos colocar na engenharia genética, na engenharia da arquitetura, na engenharia civil, existe uma forma de se fazer as coisas. E o campo morfogenético é o campo consciencial que ele define a forma de tudo. Já está ali pronto e funciona dessa forma. Não condiz ao conhecimento, à consciência da humanidade. Mas quando a pessoa ela entra, ela capta o campo morfogenético da Maria, e essa pessoa que entra no campo, no círculo da vida, ela passa a se chamar automaticamente de Maria. Ela vai falar, verbalizar e ter os mesmos tiques, as mesmas manias que a Maria no dia a dia, sem nunca ter visto a Maria. Porque ela capta esse campo morfogenético da Maria. E como funciona isso? O campo morfogenético é como uma teia energética. Cada nó dessa teia representa uma memória, uma vivência desta Maria que foi armazenada de forma desequilibrada, desarmônica. E isso atrapalha o caminhar da Maria. E quando nós fazemos o círculo da vida, durante o círculo da vida, essa pessoa que entra para representar a Maria, ela capta o campo e ela passa a sentir o que está acontecendo. E eu, como terapeuta, ao mesmo tempo vou acompanhando e vou captando o que ela está sentindo. Então, eu vou direcionando, mas direcionando da seguinte forma. Da mesma forma que o assistido que representa a Maria naquele círculo, ele sente, eu peço para ele chamar as criaturas que ele está sentindo, que eu capto ao mesmo tempo. E essa pessoa que representa a Maria, ela vai apontar o dedo, não eu como terapeuta. Quem escolherá as criaturas, sejam elas conscienciais dessa vida ou conscienciais de outras vidas da Maria, quem escolherá as pessoas que estão presentes naquele círculo para representar as criaturas da Maria será este homem ou esta mulher que entrou no círculo para representar Maria. Já começa uma diferença da psicoterapia sistêmica chamada constelação familiar. Porque na constelação familiar, quem escolhe é o terapeuta, não é o assistido. E na constelação familiar, durante a temática, durante a dinâmica da constelação familiar, é velado, não é aberto a temática. As criaturas elas não têm o livre-arbítrio de se manifestar, seja através da voz, seja através do movimento durante o círculo. Durante a constelação. No círculo da vida, as criaturas, as pessoas que são representadas, elas têm o livre-arbítrio para manifestar, seja verbalmente ou fisicamente, movimentando durante o círculo. Porque tudo que acontece existe um motivo, porque nós partimos do princípio que tudo tem um motivo, tudo está certo como está, nada está errado. Ah, mas Alice, e com isso vai dar certo? Vai dar certo porque tudo no universo, eu explicarei para vocês isso durante a formação sobre as energias dos Odus, que são as linhas da vida, que você vai aprender durante o curso de formação. Existem temáticas, existem dinâmicas que vocês irão aprender sobre isso. E quando essa pessoa ela chama a criatura que é representada por uma pessoa. O que é a criatura? Eu vou dar uma leve explanação aqui. Já falei sobre criaturas em uma live que eu dei.
O que são criaturas? O Alisson tem a consciência dele de médico. Médico é uma criatura que pertence a mim, ao Alisson. O Alisson tem uma criatura chamado pai. O Alisson tem uma criatura chamado irmão. O Alisson tem uma criatura chamado profissional, medo, raiva, angústia, amor. Estas criaturas, elas fazem parte da nossa personalidade, que nós criamos. E no decorrer do círculo da vida serão chamadas as criaturas que serão necessárias naquele momento em que será trabalhada a temática da Maria. Então essas criaturas que se apresentam nos círculos, escolhidas pelo representante de Maria e não por mim, o terapeuta, essas criaturas quando adentram no círculo, elas captam o campo e elas passam a verbalizar e falar para Maria coisas da Maria, e às vezes falam coisas que não foi falado nem mesmo para Maria, mas que ela já tinha a consciência, mas tinha dificuldade de abordar. Mas, Alisson, isso não gera um desconforto? Não pode atrapalhar o processo da Maria? Não. Freud e Jung já falavam sobre isso. Levi Moreno, Virginia Satir e outros psicoterapeutas, outros psicólogos, psicanalistas já falavam sobre isso. O que nós permitimos abrir para o campo consciencial, para o campo da consciência, significa que já estamos prontos para entender. Os próprios sonhos já remetem a isso, já explicam sobre isso. Quando nós temos sonhos repetidos, que se tornam repetitivos, isso é a preparação para nós nos tornarmos conscientes e trabalharmos algo que já estava há muito tempo guardado. E quando isso é mostrado no círculo da vida, assim como em outras psicoterapias sistêmicas, isso mostra que aquela pessoa, aquele indivíduo já está preparado para trabalhar. Só faltava alguém para saber tocar, com um detalhe, tocar este assistido, auxiliar esse assistido com amor. Sempre tocando na questão da humanidade. Por isso que quando nós começamos o círculo da vida, nós formamos um círculo, e isso eu aprendi com a Márcia Marins, representando a humanidade, unidade humana, em que todos nós estamos conectados e todos nós somos responsáveis pelo outro, consciente ou não, mais conscientes ou menos conscientes, mas todos estamos conectados. E durante o círculo da vida, quando chamamos as pessoas, quando o assistido que representa Maria chama alguém para representá-la, as criaturas ou subpersonalidades colocadas por Jung e por Freud, essas criaturas elas vão representar exatamente como é a Maria no dia a dia dela. E essas pessoas que são chamadas para representar Maria, ou as criaturas, as subpersonalidades da Maria, por que elas entram? Elas entram representando essas criaturas porque elas vibram em um padrão semelhante à criatura que ela está representando naquele círculo da vida. E no decorrer do círculo, este nó desta teia energética que representava uma memória, um trauma que foi armazenado de forma desequilibrada ou desarmônica, esse nó desentrelaça. E quando esse nó solta, o que vai acontecer? A Maria ela passa a ver aquela memória de vivência dela, que muitas das vezes foi armazenada de forma desarmônica, de uma forma mais racional e mais harmônica, auxiliando no caminhar dela, já não causando tanto peso, tanta influência no caminhar, sendo mais leve, porque é verbalizado, é manifestado o que é necessário naquele momento. Ah, mas todas as vezes fica harmônico? Vai depender da necessidade, do quanto cada um consegue absorver. E durante o círculo da vida, ao finalizar, eu sempre dou a prerrogativa que depende do assistido. É o seu limite? Podemos continuar? Quem define no círculo da vida se vai continuar ou não é o assistido que representa a Maria no caso. Mas lógico, o terapeuta também tem que ter esse feeling, essa sensibilidade para perceber. Porque durante o curso de formação de círculo da vida, vocês irão aprender sobre isso. Vocês vivenciarão isso no individual. Todo aluno do círculo da vida, ele vai aprender a dirigir um círculo da vida, ele vai sentir o que é o campo morfogenético, porque ele será trabalhado automaticamente.
E todo o círculo da vida você aprende. Não tem nada que você não aprenda no círculo da vida. E todas as pessoas que estejam presentes naquele momento do círculo da vida, elas só estão presentes porque contém informações naquele campo que será um aprendizado para as pessoas presentes. Não somente as pessoas que forem convidadas para representar as personalidades ou criaturas da Maria. As pessoas que ficam de fora, que ficam observando, acompanhando os convidados, como acontece em outras psicoterapias sistêmicas, eles aprendem também. Nós não aprendemos somente vivenciando, manifestando. Nós aprendemos também quando visualizamos, quando sentimos de fora. Este campo morfogenético da Maria, ele vai atingir todas as pessoas que estejam presentes naquele auditório, naquela sala? Vai. Porque o que acontece? Tudo no universo está interligado. A Maria ela veio até o Alisson para fazer uma terapia, uma psicoterapia chamada Círculo da Vida. Para ela vir até o Alisson é igual, por exemplo, na constelação. Como que acontece na constelação? A pessoa, quando tem um sistema familiar e existe um desequilíbrio nesse sistema familiar que deve ser resgatado, que deve ser revisto e deve ser mostrado, deve ser reconhecido a importância deste indivíduo, que muitas das vezes foi esquecido lá atrás, nessa hierarquia familiar, nesse sistema familiar, o que esse sistema faz? Ele vai procurar uma unidade que pertence a esse sistema familiar, e quando ele localiza aquela pessoa, que é a unidade do sistema familiar, que tem maturidade, esteja pronta para trabalhar aquela temática daquela família que há muito tempo já estava abandonada, que deveria ser tratada, porque já estava tratando ou causando um dano naquele sistema familiar, esse sistema ele busca o indivíduo que está preparado para mexer com aquilo e ele automaticamente ele vai direcionar esse indivíduo para um terapeuta ou um profissional que trabalhe com constelação familiar. O que significa isso? Mais uma vez, tudo no universo está conectado. Nada é por acaso e tudo está certo como está. Como dizia Márcia Marins e como eu falo também. É um aprendizado muito grande. Então, o que acontece no Círculo da Vida? Quando a pessoa ela procura o Círculo da Vida, ela procura por quê? Porque o campo dela foi tocado por essa necessidade de vivenciar o Círculo da Vida. Então, o universo vai colocar essa pessoa para buscar alguém que tenha conhecimento do Círculo da Vida para trabalhar com isso. Então, vamos buscar em outros campos. Por exemplo, o Alisson ele é médico. Então, o paciente que procura o Alisson no consultório dele, seja como profissional médico, seja como profissional terapeuta, ele vai buscar por quê? Porque a alma deste assistido, deste cliente, ele vibra em uma sintonia que requer informações que a alma do Alisson vibra, que contém informações que serão úteis para esse assistido, para esse cliente. Da mesma forma, esse cliente, esse assistido que vem até mim, que vem trazer uma informação, um aprendizado, ele trará uma informação que será importante, que será útil para mim também. Durante o curso de formação em Círculo da Vida, você vai entender que não é só você quem transmite conhecimento e informação. E que todo consultório, toda psicoterapia, seja sistêmica, seja individual, você vai aprender junto com aquilo. Porque você é tomado, você entra neste campo consciencial. Se você não se permite fazer parte daquilo, infelizmente, não é infelizmente, você não pegará tudo que será necessário para você. Você deixará de aprender algumas coisas naquele momento. Mas para o futuro, você será convidado pelo universo para aprender algo que você deixou de aprender porque você não estava inteiro naquele momento da terapia. Então não tem como você não se manifestar, não ser influenciado pelo campo. Mas você sempre tem que ter o discernimento, o equilíbrio e o bom senso de entender o que faz parte do seu campo e o campo anímico ou campo morfogenético do seu assistido. E como que eu faço para entender isso, Alisson? Vivenciando o seu individual, trabalhando o próprio, você mesmo, seu amor próprio. Por isto que devemos ter formação em consciência nas nossas verdades.
Por isso que quando nós fazemos formação, seja em psicanálise, seja em terapia, você primeiro tem que trabalhar o seu individual. E no curso de formação de círculo da vida, nós trabalhamos o individual de cada um. São todas as pessoas que vão finalizar o círculo da vida? Não. Assim como em toda formação, em toda universidade, toda faculdade, não são todas as pessoas que finalizam. Porque no caminhar dessa formação, você aprende algumas coisas, com aquilo que você já tem, você vai integrar algumas coisas, vai fazer sentido algumas coisas para a sua vida, e você vai ficar presente naqueles cursos de formação até o momento que lhe trazer informações lhe for útil. As pessoas que elas finalizam o curso porque ali tinha um propósito, fazia sentido nessa consciência da alma dela, e ela vai utilizar isso posteriormente. Algumas pessoas elas fazem a formação em círculo da vida muito para o pessoal. Algumas pessoas fazem a formação em círculo da vida para profissional também. Então o círculo da vida ele não é utilizado, ele não é indicado somente para terapeutas. O círculo da vida é indicado para todas as pessoas que quiserem fazer o círculo da vida. Pode ser médico, pode ser odontólogo, pode ser psicólogo, pode ser terapeuta, pode ser engenheiro, pode ser dona de casa. Qualquer pessoa pode fazer a formação em círculo da vida. Porque durante a formação em círculo da vida, você vai aprender mais sobre quem? Sobre você. Lembra quando eu falei para vocês sobre o conhecimento que a nossa alma traz nesta vida? 50% nós já trazemos ao nascimento. Os outros 50% nós iremos adquirir no decorrer da vida. Isso dependerá do quanto estamos abertos para aprender. Se você quer compartilhar informação e receber informação do meio ambiente, como falei anteriormente, 25%. Se você quer compartilhar informação sobre você e uma outra pessoa e vice-versa, mais 25%. Completa os 100% para uma vida. Então, como eu estava falando, o curso de formação de círculo da vida é importante para todos nós, seja qual a sua formação, seja qual a área que você trabalha. Porque durante o curso de formação você terá consciência de você, como você movimenta, como você trabalha, como você interage com o meio em que você convive. É muito gratificante, é um crescimento muito grande, porque durante a trajetória da formação em curso da vida, você irá se deparar com questões dos outros, dos colegas, dos assistidos, porque você aprenderá a atender e a tratar também. Você irá se deparar com situações que para você tinha dúvidas há muito tempo, que o universo trará até você através das pessoas estas verdades, estas informações que irão lhe ajudar no seu caminhar. E eu falo, todas as vezes que eu faço o círculo da vida, que eu trabalho no círculo da vida, eu aprendo uma coisa nova. Não tem como você não aprender. Você está sendo convidado para aprender sobre as consciências da própria verdade sua, através do outro. Então as pessoas que vêm até você no círculo da vida, elas vêm porque elas têm informações importantes para você também. Muitas das vezes não é o falar, mas apenas o visualizar, o ver a situação acontecer. Quem já participou de psicoterapia sistêmica sabe como é. Você capta esse campo, você sente este campo e você é tocado. Querendo ou não, você é tocado. Cada um de uma forma. Vai depender de como você está preparado, como você está aberto para o novo. Ah, mas às vezes dói, às vezes vem o choro, às vezes vem o rancor, vem a mágoa. Isso eu já falei para vocês, depende do quanto você se apega. Quando você tem dificuldade de se abrir para o novo, a dor, o sofrimento é maior. Quando você quer ficar preso a algo do passado e tem dificuldade de aceitar o novo, o sofrimento é maior. Mas o universo sempre nos convida para o novo. Muitas das vezes vem através de um susto, de uma coisa que você não esperava. Mas aí no susto passa. O susto passa e a gente continua. Então o que eu vou falar sobre o círculo da vida durante essa formação? Eu vou colocar alguns temas aqui. Durante o curso de formação do círculo da vida, você vai entender a diferença do círculo da vida para as outras psicoterapias sistêmicas. Vamos falar sobre a formação dos corpos sutis. Eu já falei para vocês, já mostrei até em algumas lives, alguns vídeos, algumas imagens sobre os corpos sutis. Corpo físico, corpo astral, duplo etérico, mental inferior, mental superior, búdico e átmico.
Então esses conhecimentos eles não são colocados em outras terapias, em outras formações. Vocês aprenderão sobre a formação destes corpos, como eles influenciam no nosso dia a dia, o campo de memória que cada um carrega, qual a função de cada um na sua vida. Todos estão íntegros a nós, todos fazem parte de nós. Táttivas e chakras, qual a função, como eles influenciam, chakras e seus elementais, seus elementos, odus, campos morfogenéticos, elementares artificiais, elementares naturais. Você sabe a diferença entre elementares, elemental e elementais? Tudo isso será abordado, vocês aprenderão sobre isso. Leis herméticas ou leis universais, também será trabalhado sobre isso. Aprenderão também que o círculo da vida ele pode ser trabalhado em grupo ou individual. Por que em grupo ou individual, Alisson? Qual a importância disso? Existem pessoas que têm dificuldade de se abrir em público. E quando você trabalha isso no individual através das cartas, a pessoa ela tem essa possibilidade de se abrir e você abre as criaturas da mesma forma que o grupo. Só que o terapeuta, durante a formação do ciclo da vida, ele vai aprender a lidar com a forma individual também. Iniciamos com o ciclo da vida grupal e depois que a pessoa já tem uma prática, está entendendo como funciona o círculo da vida, no grupal nós passamos para o individual. Todas as pessoas que fazem a formação, elas vão aprender tanto no grupal quanto no individual, para trabalhar no dia a dia delas. Se quiser trabalhar. Senão ela pode fazer só para ela mesma no dia a dia, algumas questões, alguns questionamentos sobre ela mesma. Campo cognitivo psicoanímico. O que é o campo cognitivo psicoanímico? Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso. Eu já falei sobre o campo cognitivo, que não é o campo morfogenético, é diferente. Então, o que é o campo cognitivo psicoanímico? Isso é exemplificado, isso pode ser utilizado também nas outras terapias sistêmicas, ou nas próprias terapias individuais. Então, eu, Alisson, carrego um campo de consciência, que é o meu campo morfogenético, que está arquivado, tem o mental inferior, mental superior, corpo búdico, corpo átmico e aí vai. Vocês terão informação, aprenderão sobre isso na formação. Então, o que acontece? Durante uma terapia, eu, Alisson, quando eu estou com o meu assistido, com o meu cliente, seja no consultório médico ou terapêutico, tanto faz. Eu capto automaticamente, quando a pessoa entra no meu consultório, o padrão. Eu capto automaticamente e faço a leitura daquela alma. Mas todo mundo faz isso? Não. Durante o ciclo da vida você aprenderá a entender mais sobre isso. Você captará isso e entenderá melhor. A maioria das pessoas, elas captam. Todos nós captamos o campo sensorial do outro. Mas a maioria das pessoas não tem essa consciência. Um exemplo. Quando eu estou com uma pessoa e eu não sinto que a energia está boa, não está tendo entrosamento, não está tendo uma ligação, não está existindo uma empatia em relação àquela pessoa. O que é isso? Estou captando o campo morfogenético do indivíduo que está diante de mim. Da outra forma, na empatia. Na empatia quando é bem-estar, quando se sinto bem. A antipatia que não. Né? Quando eu tenho empatia é isso. Quando eu não tenho a empatia pelo outro é quando não existe uma sintonia. Né? E tudo isso é porque eu capto o campo da pessoa. Então, durante o ciclo da vida, vocês entenderão sobre isso, que você captará este campo e entenderá. Pessoal, mas eu não consigo, eu nunca vi isso. Como que isso vai acontecer? Todos aprendem sobre isso porque é automático. No ciclo da vida, eu sempre falo, olha, o que você sentir, vier para você pensar, manifeste. Pode falar, sem medo. Pausado o vídeo, pausou, voltamos. Isso, vamos lá. Então, o que acontece? Quando a pessoa lá dentro do círculo da vida, ela capta o campo morfogenético da Maria e é harmonizado, da forma que deve ser. Aí, o que é o campo cognitivo psicoanímico? As pessoas, quando elas veem o conhecimento sobre consciências, sobre campo morfogenéticos, sobre corpo astral, campo astral, elas acham que aquilo ali seria uma captação mediúnica. Mas o que é captação?
Voltou. Então o animal, a planta, eles sentem o ambiente também. Um exemplo, é muito comum no ditado popular falar sobre seca-pimenteira. O que é um seca-pimenteira? Aquela pessoa que quando entra na sua casa, ela tem inveja, ela seca as plantas da sua casa. Por quê? É uma energia de inveja tão grande que a planta capta e a planta sofre isso. Nós captamos da mesma forma. Só que como nós modificamos no decorrer da vida, ou como às vezes nós somos muito fechados para o emocional, para o sentimental, nós não temos essa percepção na maioria das vezes. As pessoas que são mais atentas, que têm mais consciência do próprio campo delas, percebem as pessoas que não trazem essa energia de equilíbrio para elas e elas mesmas se afastam. Então, quando a pessoa ela entra no círculo da vida, que ela capta o campo, ela vai manifestar. E o que é a manifestação? A manifestação ela parte deste campo cognitivo psicoanímico. Ela pega a informação do campo morfogenético da Maria e ela vai verbalizar e manifestar essa criatura, essa subpersonalidade, de acordo com o campo cognitivo psicoanímico dessa criatura da Maria. Então ela vai verbalizar, ela vai falar na forma que é a Maria. Ela está manifestando. Ah, Marcos, mas e se é uma consciência de uma pessoa que fez parte da vida da Maria que já não está mais presente? Vamos lá. E eu vou explicar o que é o campo cognitivo através disso também. Só uma pausa para... Então vamos lá. Eu já falei para vocês sobre inteligência. O que define a inteligência de uma pessoa? O que define a inteligência de uma pessoa é a capacidade que essa alma tem de procurar e acessar informações de uma biblioteca que existe no campo astral, não nesse campo físico que nós vivenciamos. Da mesma forma, Einstein, Nicolau Copérnico, Freud e outros estudiosos, outros cientistas que passaram pela Terra, essa informação que eles passaram para a humanidade não vinha de nenhuma biblioteca física da Terra. Vinha dessa biblioteca do campo astral. Eles, devido ao grau de consciência, ao grau de vibração desta alma, eles conseguiram entender, acessar essa fonte de informação do campo astral, traduzir e informar para a humanidade. Isto é o que define a inteligência de uma pessoa. Inteligência de uma pessoa não é definida pelo que você aprende aqui no corpo físico, não. É a capacidade de você pegar essa informação e utilizar no seu dia a dia, a seu favor e a favor da humanidade. Então, quando a pessoa ela vai vivenciar, quando ela vai manifestar, um exemplo, uma pessoa que passou pela vida da Maria e que ela foi convidada a manifestar naquele campo do círculo da vida, o que acontece? Toda pessoa, quando ela passa pela Terra, existe um arquivo de memória dessa vida da Maria, ou de outras pessoas que passaram pela vida de Maria, e que essas pessoas que já não estão vivas mais, esta memória de toda a vida da pessoa fica arquivada nessa biblioteca do campo astral. Aí o que acontece? Quando alguém chama, por exemplo, uma avó da Maria para ser representada no círculo da vida, o que vai acontecer? O campo cognitivo desta avó da Maria, que está arquivada como se fosse um disquete na biblioteca astral. Essa pessoa que entra, ela vai lá, a própria alma dela capta essa fonte de informação que está nessa biblioteca astral, ela vem até ela e ela manifesta todas as formas da avó de Maria sem deixar nada de ser manifestado. Da mesma forma que a avó da Maria é a criatura que representa a avó da Maria vai representar, porque ela acessa essa biblioteca do campo astral e ela manifesta através do campo cognitivo psicoanímico a avó da Maria. Ah, então não é a avó da Maria que está presente ali? Não. Então, por isso que conhecimento é importante. Não será um espírito, uma alma que estará presente ali no círculo da vida ou na constelação. Então, é importante nós falarmos sobre isso para as pessoas terem a clareza de como funciona isso. Ah, isso é incorporação mediúnica. Não tem nada a ver com incorporação mediúnica. Mas isso não quer dizer que durante o círculo da vida, durante uma constelação familiar, durante um psicodrama, durante uma terapia individual, durante um consultório terapêutico, durante um consultório médico, seja onde for, não existam consciências que não pertençam ao campo físico. Estamos rodeados por consciências que estão no campo astral. Então, da mesma forma que nós captamos informação do campo físico,
estamos sendo influenciados por consciências que não estão no corpo físico, que nós não visualizamos, a maioria das pessoas. Tá? Então, quando nós pedimos para a pessoa representar alguma pessoa que fez parte da vida da Maria, ela vai arquivar, ela vai buscar nessa biblioteca do plano astral todas as informações que estão armazenadas. Por isso que nada no universo se cria nem se perde. Tudo é utilizado, tudo é transformado, de acordo com o padrão de evolução de cada um, de consciência de cada um. Ah, será armazenado daquela forma? Será armazenado daquela forma, mas será utilizado sempre que for necessário. Busca-se aquela informação na biblioteca astral, ela é traga até o círculo, até aquela terapia que está sendo feita, para auxiliar, para ajudar no processo de aprendizado de todos nós. É assim que acontece. Temos perguntinhas? Eu acho que é muita informação, muito conhecimento. As pessoas... É assim mesmo. As pessoas, mas quanta informação? Para nós vermos o quanto temos que aprender. Não sabemos de nada. Então, sobre o círculo da vida, existem mais coisas sobre o círculo da vida que vocês vão aprender, dúvidas que vocês terão durante o círculo da vida. E se vocês quiserem, podem perguntar depois também. Mais informações sobre o curso Círculo da Vida, é só entrar em contato com a Adriana. Vocês podem entrar no link da bio do Instituto Humanas Psique. Lá tem as informações, telefone, e-mail para contato. A Adriana irá informar para vocês sobre o curso, a formação, o tempo, os valores, a forma de pagamento, tudo isso vocês vão aprender. Né? As técnicas que serão utilizadas, qual a forma de tratamento, qual a forma de aprendizado, as dinâmicas que serão feitas e por vídeo como será feito. Todas as dúvidas só perguntarem para a Adriana ou entrar no link da bio que vocês terão, tá bom? E teremos também sorteio também, o Círculo da Vida. Toda segunda-feira temos Círculo da Vida aqui no Instituto Humanas Psique. Então entrem lá, podem ter um sorteio. Nessa segunda-feira tivemos Círculo da Vida, vocês participam. Quem não for sorteado para fazer o Círculo da Vida, podem vir como convidado. Aprendem da mesma forma, tá bom? Um abração a todos e até a próxima. Beijão!